Boa tarde. O meu projeto é uma economia do amor. Nós aqui, durante esse dia emocionante, percebemos que são várias as pessoas que têm praticado uma economia do amor. Essa economia do dom, da dádiva, da gratuidade, que não espera retorno e que descobre que uma outra riqueza existe, diferente da riqueza de bens materiais. É a riqueza da comunicação, do afeto, do amor, que nos gratifica muito mais do que toda a parte material. O bom é que nós somos milhões e não poucos. Há os que não acreditam e que insistem, aquela frase em inglês, Tina, there is no alternative. Não existe alternativa. Há os que precisam acreditar, mas estão continuamente duvidando. E nós que viemos aqui falar no TED, aí pelo mundo afora, e nós que fazemos ações que transformam a humanidade, a sociedade e nós próprios, nós acreditamos. E nós somos milhões. Então, eu não sou um desses que está na vertente, dançando e pulando e chamando gente para se juntar, porque essa gente já está junta por aí e por aqui também. Então, eu vou pegar uma colinha aqui. Então, eu botei esse nome aí na apresentação, que é um poema do Machado, no espanhol. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. É o que resume um pouco a minha vida. Eu comecei estudando e trabalhando como geólogo, mobilizado por um grande amor à natureza. E ao longo dos estudos e do meu trabalho profissional, eu descobri o amor ao Brasil e o amor aos oprimidos e oprimidas. Essa descoberta me fez me comprometer de defender as riquezas do subsolo para o serviço da nação e do nosso povo, que é uma luta que continua até hoje sem grandes vitórias, mas a luta continua. Eu depois, então, por causa da perseguição, virei operário. Trabalhei 2 anos procurando ajudar os trabalhadores de uma fábrica transnacional de 3.000 operários em São Paulo a lutar pelos direitos deles, pura e simplesmente. E o grande choque, para mim, intelectual, integrado na produção, foi descobrir, fazendo pesquisa, que nós, 3.000 operários da Sofunge, em 20 minutos do nosso tempo, pagávamos o nosso salário. E o resto do tempo é o que a gente chama de mais trabalho. É o tempo extra que a gente dá de graça para os donos da empresa. Nesse contexto, eu fui preso, torturado e passei 9 meses, uma vida de terror diário, em que cada dia eu tinha que escolher entre a minha vida e a vida de outros. Se eu falasse e colaborasse com a repressão, eu estaria entregando outra gente. E cada dia eu tinha que escolher de novo. Vários que escolheram a vida de outros foram executados e eu sobrevivi, escolhendo também a vida de outros. Então, esse renascimento me permitiu uma nova caminhada, uma segunda vida, e eu sou grato a muita gente por isso, e procuro, no meu dia a dia, continuar escolhendo a vida de outros, porque são eles e elas que me dão a minha vida e que me fortalecem e dão sentido à minha vida. Então, esse retrato aí já foi no tempo do exílio, foi a primeira reportagem, uma entrevista nos Estados Unidos, que saiu no Washington Post,
contando a história que eu passei aqui no Brasil, onde eu peço para a população dos Estados Unidos atuarem para impedir que o governo Nixon continue favorecendo o governo militar brasileiro com todo tipo de facilidade. Dali, eu, então, tive 4 anos nos Estados Unidos, mais 7 na Suíça. Trabalhei com Paulo Freire, tive vários presentes da vida, entre eles assessorar os governos da Guiné-Bissau, do Cabo Verde, da Nicarágua, na área de educação de jovens e adultos e desenvolvimento, né? E, então, eu gostaria de elaborar um pouquinho sobre como nós estamos levando adiante um projeto de uma outra economia. E eu começo retomando o que já foi dito hoje. Aliás, não posso deixar de mencionar, entre as várias falas, uma que patenteia o que é uma economia do amor. Foi a Débora, a primeira que falou, né, que entregou a vida dela à vida de outra gente. Isso, para mim, é a economia do amor. O que é a economia? É o cuidado e a gestão da casa. Esse é o nome em grego, né? Então, não existe só a economia do capital, do lucro, dos bens materiais. Existem outras economias. Nós somos chamados a ser economistas da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa família, de todos os espaços em que a gente vive. Gerir bem essas casas, esse é o sentido de economia. E a crise que nós vivemos hoje, com ameaças, perigos tremendos, aquecimento global, desigualdades sociais gritantes e crescentes no mundo, a crise espiritual, que é uma das mais graves e que talvez esteja na base de tudo, né, são indicadores de que a humanidade, em grande parte, perdeu o sentido do sagrado, da vida. E um dos números que mais me chocou quando eu pesquisei foi os Estados Unidos, o país que se mostra como grande exemplo de desenvolvimento do mundo, onde, em 2006, se suicidaram 33.300 pessoas. E de 2008 para frente, esses números aumentaram enormemente, assim como os de drogas e de antidepressivos. Então, nós estamos colocados diante... O que é oportunidade diante dessa realidade? E aí, eu acho que o fundamento de a gente ver de outra maneira o mundo e a humanidade é a gente compreender que a humanidade é um grande organismo planetário do qual cada uma e cada um de nós é uma célula consciente, né? E essa unidade da diversidade é que nos obriga a mudar de atitude. Então, o grande tema desse encontro, atitudes que renovam, né, está colocado para nós. Mudar de atitude é descobrir que a única forma racional, inteligente da gente se relacionar é via cooperação, solidariedade, apoio mútuo, né? E é isso que essa outra economia começa a fazer. Então, vocês reparem aqui 3 campos que eu escolhi para apresentar trabalhos e práticas, né, que mostram a inovação no campo da economia. Um deles é a economia solidária, ecovilas e cidades em transição. O primeiro, a imagem, eu acho muito interessante, porque, se vocês virem aqui no centro, nós temos o ser humano, não indivíduo abstrato, mas relação, e esse ser humano, portanto, relação consigo mesmo, eu, relação com cada outro, que é você, tu, relação com a sociedade e a humanidade, e relação com a natureza, nós e Gaia, não é? Então, não é por acaso que está aí colocado. Então, isso aí não dá para ler, mas
O que importa na imagem, que está muito bonita, é a gente ter uma visão sistêmica, holística. O projeto de economia solidária é o projeto de uma outra economia com uma outra humanidade como sujeito. Um exemplo maravilhoso do que já está acontecendo em outros lugares é o Butão, que criou, é uma pequena república lá no interior dos Himalaias, entre a China e a Índia, que criou um índice de felicidade interna bruta, FIB, para substituir o PIB, onde a dimensão de riqueza material é apenas um aspecto, né? Então, eles usam aquele indicador para identificar as lacunas de felicidade e dirigir o planejamento econômico do país para atender a essas lacunas. Então, daí vem outro planejamento e um outro conceito de desenvolvimento também. Então, a economia solidária envolve as práticas de agroecologia, não só em áreas rurais, e a Ecovila é uma prática concreta disso, mas também em áreas urbanas. Eu, por exemplo, e tantas milhares de pessoas, produzimos uma parte do nosso alimento na nossa casa, na cidade. Somos hortelões urbanos, né? Já faz parte de a gente criar mais sustentabilidade e autonomia. Esse exemplo aí coloca a rede ecológica como um instrumento para conectar consumidores da cidade com produtores de alimentos orgânicos no interior, sem intermediário, no Rio de Janeiro. E vocês reparem a alegria das pessoas, essa imagem revela o que é o sentimento, o que acontece no interior das pessoas quando elas praticam uma economia, trocas solidárias, utilizam moedas sociais, fazem uma enorme quantidade de iniciativas que geram felicidade e alegria no dia a dia, que elas não querem trocar por nada. A prática, aí estão algumas novas tecnologias, como essa dos postes elétricos autossustentáveis, alimentados por energia solar e eólica. Aqui nós temos o segundo campo, que é a Ecovila, onde milhares de pessoas pelo mundo afora se organizam no campo de forma cooperativa e partilham a busca de construir casas ecossustentáveis, com energia solar e outras formas de energia não predatória, e transporte, gestão da água, e criam uma enorme quantidade de iniciativas que atrai gente de diferentes partes, fazendo daí comunidades autossustentáveis. O bonito disso é que se multiplicou pelo mundo afora, e eu dou só o exemplo do Senegal, onde o governo, vendo o colapso de comunidades agrárias no país, foi procurar onde estava dando certo e descobriu 14 ecovilas, tomou essas como referência e agora tem uma política de incentivo à criação de ecovilas, 40 mil ecovilas pelo país afora. E nós temos lá no Rio, em Vassouras, também, a iniciativa de uma nova ecovila, e, finalmente, o movimento Cidades em Transição, que também traz esse mesmo espírito de superar a era do petróleo, criando formas de vida material e comunitária sustentáveis. Nós temos mais de 300 cidades no mundo com núcleos fazendo práticas, e em São Paulo eu acho que merece referência a Vila Brasilândia, quem puder visitar, que era uma favela e que foi transformada numa comunidade onde 200 mil pessoas se organizam para a sustentabilidade, a cooperação e a solidariedade. Eu queria terminar com um poeminha de 6 linhas que diz o seguinte: na realidade, vivemos hoje os sonhos que sonhamos ontem. E, vivendo esses sonhos, sonhamos outra vez. Obrigado.